Olá, gente linda, tudo bem? Aqui Letícia Martins, do canal Tarô em Dupla. Vim aqui trazer a leitura, a previsão, né, para o mês de janeiro, signo de Virgem. Janeiro 2024, gente. Ano novo, né? Vamos lá, enquanto eu embaralho aqui alguns recadinhos. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá bom? Não esquece de ativar o sininho ali para você receber as notificações para quando a gente postar vídeo novo, né? Aqui no canal. Para você que já é inscrito, você sempre é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar. A gente sempre interage com todo mundo que comenta ali, tá bom? Que mais? Ah, gente, essa é uma leitura intuitiva, tá bom? É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, você pega só aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer, você joga pro universo, tá combinado? Sugiro também que você dê uma olhadinha nos vídeos dos outros signos fortes no seu mapa, tá? Pode ser que tenha lá, né? Uma mensagem importante para você. Bom, vamos lá então. Primeiro a gente vai ver aqui como é que... esqueci? Virgem. Inicia, né, esse mês, como é que tá aí essa energia do mês de janeiro de 2024 para Virgem. Vamos lá então. Vamos lá, tarô, por favor, o que temos para Virgem? Opa, Rainha de Paus. O que mais para Virgem, por favor? Pagem de Copas. O que mais para Virgem? 5 de Espadas. Gente, 5 de Espadas saiu, eu acho que se não em todas, em quase todas as leituras dos signos que eu fiz esse mês. Fundo do deck, As de Ouros, tá? Bom, a gente tem aqui, com essa Rainha de Paus, eu penso que um início de mês para Virgem, um início de mês assim desafiador, tá? Por quê? Porque a gente tem um 5 de espadas numa posição que ela é favorável, mas a gente tem aqui uma necessidade, né, de organizar as ideias, de se organizar, digamos assim. Ou seja, eu preciso me organizar mentalmente para que as minhas ações sejam condizentes com a minha realidade, com a minha postura, com aquilo que eu preciso desenvolver, tá? Eu vejo aqui nessa rainha alguém de autoridade, tá? Então, assim, ou a gente tá falando aqui de Virgem, né? Sendo representado nessa rainha, e aí, gente, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Mas como alguém de autoridade, né? Alguém que tem um cargo, talvez, ou um chefe de família, né? Um chefe ou uma chefe de família, tá? Então, alguém assim que precisa, talvez, tomar algumas atitudes, né? Ter algumas ações, mas que primeiro precisa aí se organizar as ideias, vamos dizer assim, tá? Pode sim estar relacionado com algum familiar, se a gente estiver falando de trabalho, com algum colega, muito possivelmente mais jovem, tá? A gente tem aqui uma energia de, vamos dizer assim, é um desafio com alguém mais jovem, né? Ou seja, eu preciso ter muita paciência, preciso ter muita resiliência para lidar com questões que envolvam alguém mais jovem. Pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser, se a gente estiver falando de família, né? Mas também pode ser um colega de trabalho, pode ser um sócio, uma sócia, tá?
gente tem aqui uma energia muito, digamos que melodramática, tá? Então tem que cuidar para não cair nisso, tá? Ou seja, eu preciso me organizar, preciso organizar as minhas ideias literalmente, tá? Para que eu consiga manter a minha postura diante de X situação, tá? O As de Pentáculos, ele traz para mim muito assim uma energia realmente que pode aqui estar envolvendo trabalho, né, vida profissional em geral, né? Às vezes alguma questão até financeira, tá? E também, né, aquela questão da nossa saúde corporal, tá? Ou seja, às vezes o meu mental, ele está meio bagunçado, é aquela coisa da aflição, né? Do muitas vezes se envolver em questões que não vão levar a lugar nenhum, mas eu me envolvo nisso, né? Então eu acabo me envolvendo numa discussão, numa situação que não me levou a lugar nenhum. Ou seja, às vezes, um exemplo, discutir com alguém, mas foi a troco de nada, como se diz, né? E isso pode sim, tá? Ocasionar questões no corpo físico, né? Desconfortos no corpo físico, tá? Então a gente tem que cuidar para não somatizar, tá? Me veio muito essa energia aqui, tá bom? Vamos ver o que tem aqui de favorável e de não tão favorável assim. Vamos ver aqui. O que eu vejo aqui, né? Virgem estressado, sabe? Às vezes até fazendo um drama maior do que se precisa, tá, Virgem? Então tem que cuidar um pouquinho com isso, né? Para não exagerar no drama, né? Para não ficar assim naquela coisa do sabe, deixar as coisas passarem, né? Não, fico ali remoendo aquilo, né? Fico ali volta e meia, volto naquele assunto, né? Tenho muitas vezes as minhas ações baseadas em questões que para mim, na verdade, é só como se fosse um melodrama, tá? E claro, aqui pode estar espelhada, né? A leitura pode ser Virgem lidando com alguém nesse sentido, né? Às vezes aqui Virgem lidando com uma pessoa com uma energia bem melodramática, né? Aquela coisa da chantagem emocional, tá? Então tem bastante disso aqui, tá? Vamos ver aqui o que pode haver aí de desafio, né? É o louco, ó. O que pode haver aqui de energias favoráveis? O Imperador, olha só. Duas cartas, assim, de energias bem opostas, eu diria, né? E no fundo do deck, o 6 de Pentáculos, olha só. Nos dois fundos de deck que saiu até agora, cartas de ouros, tá? Então, assim, ó. O que pra mim vem aqui, né, como um possível desafio, né? Como energias, assim, que não são muito favoráveis, tá? Ó, e aí a gente tem Pajem de Copas e tem o Louco, né? Então a gente tem sim aqui, Virgem, uma energia bem, digamos assim, infantilizada, tá? Bem no sentido, digamos assim, não é energia infantil, é energia infantilizada mesmo, né? Daquela coisa do, como eu falei, do melodramático, né? Do às vezes se fazer de vítima, do às vezes até ser meio inconsequente, tá? Então, assim, bastante cuidado com atitudes, às vezes, inconsequentes, por imprudência, né? Às vezes eu tenho o conhecimento de algo e eu acabo fazendo, né? Sabendo que aquilo ali não vai dar certo. Tá? E isso pode sim gerar conflitos, né? Principalmente quando a gente tem essa dupla aqui. Tá? Por isso aqui fala, né? De a gente trabalhar aqui o racional também. A gente precisa aqui pensar sobre,
antes de fazer, né? E uma outra energia que me veio muito forte aqui, às vezes o não estar aberto, né? A uma negociação, vamos dizer assim. Ou seja, eu estou fechado nisso aqui e eu não aceito mudar de opinião, eu não aceito mudar o que eu ia fazer, tá? Ou seja, não vou fazer nada diferente disto, né? E aí a gente tem aqui uma rigidez. Ou seja, permanece talvez naquela energia da melancolia, naquela energia do, né, do ficar remoendo muitas vezes, tá? E torno a dizer, pode ser aqui Virgem lidando com alguém com essa energia. E aí é preciso ter paciência, é preciso saber impor a autoridade, porque a gente tem aqui um imperador, tá? Então é uma situação assim, Virgem, em que se vem, né, essa situação de vitimismo, porque aqui a gente pode ter isso também, além de tudo que eu já falei, né, aquela coisa do vitimismo, e às vezes faz as coisas, é inconsequente, não dá certo, né, então aqui é mostrar autoridade, né, a gente tem aqui nesse imperador o domínio da situação. Então, o que é que tem a favor aqui, né? Energias favoráveis, tendências positivas, né? É o se organizar. Então, quando a gente tem aqui em cima, esses 5 de espadas aqui junto com essa rainha, a gente vê que há toda a condição de se organizar, né? De colocar colocar, digamos assim, a armadura, né, no bom sentido aqui falando, e fazer as coisas acontecerem, buscar essa ordem e essa organização, né? O que é que você está buscando? Em qual área da vida você sente que essa leitura encaixa para você, né? Não estou falando de nenhuma área da vida específica. Então, como é não. Em que área da vida isso encaixa e como você vai demonstrar esta autoridade, digamos assim, né? Esta imponência, e muito no bom sentido. Aqui a gente fala de ações firmes, né? Mas logicamente respeitosas, né? Sempre na medida, digamos assim. E o 6 de ouros no fundo do deck, ele fala muito sobre essa necessidade de haver um equilíbrio. Quando eu disse que aqui a gente tem energias controversas, né? A gente tem aqui a imprudência e aqui a gente tem a prudência total, a cautela, o agir de uma forma muito organizada, o se programar, né? O ter uma estratégia, e aqui a gente não tem estratégia nenhuma. Então, quem é que tem que colocar a ordem? Esse imperador. Então, se a gente está falando aqui de peixes, lidando com alguém nessa energia e peixes tendo que mostrar quem é que vai ditar, né, entre aspas, claro, as regras, né? Quem é que vai mostrar o planejamento para que as coisas sejam feitas, né? Então, ok, então é peixe que vai fazer. Mas se peixe está nessa energia de imprudência, de meter o louco, de vou fazer de qualquer jeito, né? Peixes vai encontrar alguém aí no seu caminho que vai lhe ditar as regras e vai lhe dizer que você vai quebrar a cara se você continuar com essa ideia, né? A gente vê aqui o equilíbrio, a necessidade desse equilíbrio. E se eu for trazer essa leitura, como eu trouxe ali no início, né, para essa questão de, poxa, vamos também cuidar do nosso corpo físico, aqui é a necessidade de não ser imprudente, de ter movimentos calculados e de ter uma estratégia para justamente manter o corpo físico ok, para que não se tenha problemas, né? Me veio muito aqui
aquela coisa de às vezes a gente vai explorar um novo terreno e não conhece esse terreno, né? E se joga lá. E quando percebe, tropeça numa pedra, cai e se machuca, né? Se tivesse se organizado, se tivesse feito uma estratégia, não teria tropeçado, muito provavelmente, né? E não teria se machucado. Então, isso me traz muito a mensagem dessa carta, né? Porque se eu trouxer isso para o corpo físico, né? Para a gente manter a saúde, para manter o equilíbrio, né? Do nosso físico, tá? Vamos ver aqui como é que desenrola isso. Vamos ver aqui como é que Virgem desenrola. Bom, aqui a gente tem o Virgem, como eu disse, né? Lidando, sendo para a Virgem um desafio, né? E Virgem aqui tendo que ser talvez mais enérgico, no sentido de, ó, só um pouquinho, vamos primeiro nos organizar para depois a gente ter alguma atitude, para depois a gente ter uma ação, né? Ou a gente tem Virgem encontrando alguém que vai ditar essa norma, essa regra, né? Que vai organizar as coisas para que tudo saia como tem que sair. Vamos ver aqui, então, como é que desenrola aí para Virgem. Vamos lá, ó, 9 de espadas. Mais uma carta de espadas e uma carta forte, Virgem. O que mais para Virgem, por favor? Rei de paus. Mais uma corte. O que mais? 3 de paus. Tá? Então a gente tem aqui realmente, né? Vamos ver fundo do deck. Temperança. Mais uma carta que fala sobre equilíbrio, sobre calma, cautela, sobre não ser radical, sobre não ser imprudente. Bom, o que eu vejo aqui, né? Eu vejo aqui que, como eu disse, ou Virgem lida com alguém numa energia, alguém que está em um conflito, tá? Preocupações, e preocupações pesadas, né? Aquela coisa de, bem como tá aqui, né? A gente tem aqui um travesseirinho do lado dela, né? É o perder o sono, né? É o ter enxaqueca, é o estar realmente preocupado com algo, né? Então é um conflito mental aqui e que atrapalha de montar uma estratégia, ou seja, eu não consigo me organizar para executar o que eu quero executar. Então, ou é Virgem nesta energia, né? Ou é Virgem lidando com alguém nesta energia. E talvez precisando aí ser aquele que dá o direcionamento, sendo aquele que vai trabalhar na organização disso, ou seja, precisamos organizar todas essas ideias. Precisamos fazer uma lista daquilo que é importante para que a gente consiga ter a visão clara do que é preciso fazer e que para que a gente também consiga estabelecer as prioridades. Não é momento, Virgem, de sair fazendo. Não, não é. É momento de montar uma estratégia. Ó, não é momento de meter o louco, não é momento de fazer de qualquer jeito, não é momento de simplesmente sair correndo para fazer. Não, não é. Olha aqui, ó. É momento de ter estratégia. É momento de montar uma estratégia, é momento de ser um estrategista, para depois sim expandir, né? Inclusive aqui a gente fala sobre Virgem expandindo essas ideias, sobre Virgem conseguindo organizar essas ideias. Mas é difícil, não é fácil. É aquela coisa do eu tenho planos, eu tenho já aqui dentro da cabeça como é que eu quero fazer, mas eu não consigo organizar e fazer. Mas tem total condição de fazer.
tá? Tem total condição de organizar, tem total condição de planilhar isso, de colocar isso dentro ali de um formato que esclareça como fazer, que mostre o caminho, tá? E no fundo do deck, Virgem, com essa temperança, é justamente o jogo dizendo assim, olha, não é momento de sair fazendo, não, cautela, né? Essa carta, eu sempre gosto de falar, né, óbvio, dentro do contexto, né, quando vem, é o não ser nem 8 nem 80, sabe? Não ser radical. Ah, mas se não for assim eu não faço, né? Não, é ter cautela. E esta carta, ela vem corroborar esta dupla, né? Então, não ser imprudente, né? Não meter o louco, mas também não ser rígido demais, né? É preciso, não é o não ser rígido demais, é o não meter o louco e o se organizar para depois fazer, tá? É preciso aqui encontrar um meio termo, é preciso aqui encontrar um meio de caminho, para que justamente toda essa aflição aqui, todo esse sobrecarregamento mental, para que isso aqui flua, para que as ideias fluam, para que as coisas aconteçam, para que tudo se expanda, ou seja, para que eu consiga expandir a minha consciência, eu preciso aqui ter calma. Eu preciso aqui encontrar um ponto de equilíbrio. E aí eu vou conseguir ter visão de onde eu quero ir. E posso ir longe, mas preciso me organizar. Não dá para meter o louco, tá? Vamos ver o que tem de conselho aqui para Virgem. Apesar de que eu já trouxe aqui, né, Virgem, vários conselhos diante dessas cartas que vieram aqui, porque há um desafio aqui, né? Mas é muito assim favorável para trazer essas questões para o positivo, né? Ou seja, eu trago, tudo bem, é desafiador, começou, né, meio que sem graça, ou seja, comecei aqui de um jeito em que não estava fácil de lidar, mas agora eu tô conseguindo, me organizar. Aqui não deixa dúvida, né? E é o ser, inclusive, assim, duro na medida certa, né? Ou seja, eu não preciso esmagar ninguém e nem me esmagar, né? No sentido de se autocobrar, no sentido de se punir, né? Não, aqui a gente tem uma organização e tudo muito na medida, tá? Vamos lá então ver o conselho para Virgem. Conselho para Virgem, mês de janeiro de 2024. Olha só, 5 de espadas, mais uma vez, tá? É a mesma carta que a gente tem aqui, lá no início do jogo. Então aqui, Virgem, é literalmente assim, ó. Você lutar não, você discutir batalhas, discutir situações, questões que realmente valham a pena, né? Aqui é você não se envolvendo em questões que não vão te levar a lugar nenhum, que não vão levar ninguém a lugar nenhum, né? Aqui é você, inclusive, vencendo a tua própria mente, né? Aqui o conselho é você não se permitir se auto-sabotar, tá? Então, assim, cuidado com a autossabotagem, cuidado com, às vezes, deixar mesmo que o teu mental te sabote a ponto de você não conseguir organizar as ideias para que você consiga executá-las. O que eu vejo aqui, tá? Que Virgem tem uma questão muito do seu mental. A questão aqui é psicomental, né? Ou seja, eu permito que a minha mente me atrapalhe. Me envolvo em questões que não tem porquê. E detalhe, né? Eu vejo aqui que talvez
Virgem vai até o último argumento ali e depois percebe que não adiantou de nada, né? Que não levou vantagem, que ninguém levou, enfim. Então aqui o conselho é justamente esse. Selecione as suas batalhas, né? Selecione aquilo que você vai defender ou acusar, tá? E cuidado com a autossabotagem. Cuidado. Muita atenção, tá? Vamos ver aqui agora o que o oráculo do pão tem para a Virgem. Esse oráculo é muito top. Vamos ver aqui, oráculo do pão para a Virgem. Oráculo do pão para a Virgem. Vamos ver aqui. Celebração. Vamos ver. Aplaudir o raiar de um dia, cantar a chuva que cai, bailar com o bailar do vento, saborear o pão, beber momento por momento, acolher o coração, abençoar o caminhar, brilhar, brindar o fazer e o não fazer, bendizer o dito e o não dito, enxergar a eternidade em cada instante e o sagrado na alegria de viver, tá? Então, assim, achei demais essa mensagem, tá? Pra mim, assim, fala muito sobre não permitir, tá? Não fala com essas palavras, tá? Mas quando fala aqui, principalmente, né, bem dizer o dito e o não dito, né, acolher o coração, abençoar o caminhar, né, brindar o fazer e o não fazer, tá? É muito da gente escolher sim as nossas batalhas, né, e da gente perceber, inclusive, a hora de ficar quieto, a hora de falar, né, ou seja, eu falo, mas eu falo com clareza e com a certeza de que vale a pena eu dizer isto, né? Porque quando a gente luta batalhas que não tem um porquê, a gente a gente não tem, digamos assim, o que celebrar. O que é que eu vou celebrar aqui? Nada. Tá? Então, para mim, essa mensagem, ela veio muito assim nesse sentido, né? Claro que você aí, de repente, vai fazer uma outra leitura dessa mensagem, né? Vai ter um outro entendimento e tá tudo certo, tá? Bom, gente, então, esta foi a leitura para a Virgem, mês de janeiro, tá bom? Depois deixa aqui nos comentários, conta pra gente se essa mensagem fez sentido para você, se os conselhos aqui te ajudaram, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui, se você ainda não se inscreveu, tá? Não esquece também de dar o seu like, ok? Vou deixar aqui embaixo o contato meu e o contato da Thaís, tá? O nosso contato lá do Instagram. Caso alguém queira ir marcar uma consulta particular, é só chamar a gente lá, tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus.